Olá, irmãos e irmãs, nossos amigos que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento. Nós estamos, de alguma forma, juntos para celebrar o nome de Jesus. E hoje, nesse domingo, eu quero convidar você à oração, a celebrarmos a ressurreição de Cristo e entregarmos nossa vida e nossa casa nessa celebração. Vamos orar e falar com Ele nesse momento, pedindo a graça e a bênção dEle sobre o nosso exercício devocional. Deus, muito obrigado pela oportunidade de, mesmo nesses dias tão difíceis, poder parar nesse domingo e cantar para o Senhor, ouvir a Tua palavra e orar com os nossos familiares, ou mesmo a sós contigo. Te pedimos essa bênção em particular. Fale conosco hoje e aceita a nossa celebração ao nome de Jesus Cristo. No nome dEle. Amém. Nesse momento eu convido você a reunir as crianças, os filhos que estão por aí, porque nós vamos cantar músicas infantis para adorar o nome de Deus e também vamos ouvir uma palavra bíblica especialmente para eles. É tempo de evangelizar os nossos pequenos. Então, que eles estejam aí bem acomodados, com a atenção fixa para poder cantar e ouvir a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Agora nós vamos cantar a música bem devagar. Vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra nós, Deus é bom pra nós, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra nós. Agora bem rápido e bem animado. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra nós, Deus é bom pra nós, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra nós. Boa noite, crianças! Como vocês estão? Como está sendo esse dia tão especial em que comemoramos a Páscoa? É sobre isso que eu vim falar com vocês, sobre a história da morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus. Vocês se lembram que hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre Moisés, que foi usado por Deus para libertar o povo das mãos do faraó. O povo de Deus era escravo, né? E foi Moisés quem foi usado por Deus para libertar eles. Então, Deus instituiu a Páscoa, que era para ser comemorada sempre. Através do sangue do cordeiro, eles passaram nas portas, nos umbrais das portas, e aí eles foram salvos através do sangue do cordeiro, né? Que Deus livrou eles da morte. Bom, hoje nós vamos falar sobre um outro cordeiro que nos salvou, Jesus. Jesus estava chegando em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, ele também falou para os seus discípulos prepararem a ceia. É igual domingo, no primeiro domingo do mês, a gente comemora a ceia nas nossas igrejas, né? Onde tem pão e o vinho, né? O suco de uva. Então, igual a gente tem aqui, o vinho, né? E também o pão. Então, Jesus preparou uma ceia, a última ceia com seus discípulos. Ele pegou o pão, partiu, tendo dado graças a Deus e falou para os discípulos: olha, esse é o meu corpo que vai ser entregue no lugar de vocês. Ele também pegou o vinho e falou para eles: esse é o sangue que vai ser derramado no lugar de vocês. E olha, eu estou com vocês já há algum tempo, mas agora é chegada a hora em que eu não vou mais estar com vocês. Logo eu vou partir, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Depois de 3 dias algo vai acontecer. E os discípulos, eles não entenderam bem tudo que Jesus estava falando, mas eles ouviram e prestaram atenção naquela última ceia. Depois daquele momento, eles foram então para um jardim para orar. Jesus chamou eles para orarem lá naquele jardim.
Só que os discípulos ficaram com tanto sono que sabe o que aconteceu? Eles dormiram. Vocês acreditam? Jesus chamou eles para orar e eles dormiram. Mas eu acho que já teve gente que foi orar e dormiu, né? Já aconteceu comigo. Mas naquela época aconteceu. E era uma coisa assim, estava chegando a hora de Jesus morrer. E os discípulos tinham que estar ali orando. Jesus chamou eles. Mas teve um discípulo que ele não quis fazer aquilo. Ele decidiu entregar Jesus na mão de pessoas muito más, que elas queriam matar Jesus. Elas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Desde que Jesus nasceu lá em Belém, lembra? Que foi lá na manjedoura, algumas pessoas falavam, esse é o rei prometido? Nasceu num lugar simples, anda com pessoas pecadoras. Ele faz milagres, mas as pessoas não queriam aceitar Jesus como Salvador. E elas queriam matar. Então um dos discípulos, Judas, foi nessas pessoas más e falou, eu vou mostrar para vocês onde está Jesus. Vou dar um beijo no rosto dele e vocês vão saber que é Jesus. Porque naquele lugar que eles estavam, estava bem escuro e não dava bem para ver quem estava ali. E foi assim que foi feito. E essas pessoas más, os soldados, eles pegaram Jesus e levaram para ser morto. Mas não foi só levou para morrer. Jesus sofreu muito e derramou sangue de diversas formas por mim e por você. Eles bateram em Jesus, cuspiram nele, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. E tudo isso Jesus fez para salvar a mim e salvar você, derramando o seu sangue. Ele teve também que carregar a cruz. Pensa, uma cruz de madeira bem grande, era muito pesada. Então, eles pregaram Jesus nessa cruz. Colocaram cravos na mão dele, tipo pregos bem grandes. Então, colocaram Jesus na cruz. E depois de um tempo, Jesus já tinha sofrido muito. E ele falou, Senhor, está consumado. E ele morreu. Quando Jesus morreu, a terra tremeu, o céu se escureceu, o véu do templo rasgou no meio. E todo mundo viu que Jesus era o Senhor. Verdadeiramente, só o Filho de Deus poderia acontecer tanta coisa quando ele morresse. E Jesus então foi levado para um túmulo, que é um pouco diferente dos lugares que as pessoas quando morrem ficam hoje. Ele era uma pedra bem grande e tinha uma outra pedra que tampava a entrada. E eles ainda colocaram guardas vigiando, porque eles falaram, Jesus não vai sair daqui. Mas, depois de 3 dias, no domingo de manhã, aconteceu algo maravilhoso. Algo que Jesus mesmo já tinha falado. Veio um anjo do Senhor, abriu aquele túmulo e Jesus saiu de lá vivo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele não estava mais preso numa cruz. Ele não estava mais daquela forma como que ele havia sido maltratado. Agora ele estava vivo, estava em carne e osso. E ele apareceu de novo para todos os discípulos, apareceu também para outras pessoas. Muitas pessoas viram e puderam crer realmente que Jesus era o Filho de Deus, que tinha morrido, sim, mas que tinha ressuscitado, vencido a morte. E tudo isso que aconteceu já fazia parte do plano de Deus, para salvar a mim e a você. Quem que tinha que morrer naquela cruz era eu, era você, porque a gente é pecador. A gente faz coisas que não agradam a Deus. Às vezes a gente briga, às vezes a gente mente, às vezes a gente fala bravo com o papai e com a mamãe, e essas coisas não agradam a Deus. Por isso a gente merecia morrer. Mas Jesus morreu no nosso lugar, para limpar o nosso coração. E ele ressuscitou, e por isso a gente pode ter a vida eterna. Aquela cruz, ó, está vazia. E Jesus também voltou para os céus. E ele falou que um dia ele vem buscar cada um de nós. Quem tiver aceitado Jesus no seu coração como Salvador verdadeiro, ele vai vir buscar. Mas para isso a gente precisa acreditar no poder dele e que um dia ele morreu e ressuscitou. E que, é por isso que nós podemos celebrar a Páscoa, que é esse momento de lembrarmos disso. Então agora, eu convido você para que a gente possa orar. Orar agradecendo a Deus por mais esse momento em que nós lembramos dessa história tão linda. E se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, esse também é o momento. Nós vamos orar pedindo para que Jesus more no nosso coração. Então, nós vamos fazer isso agora. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar agora todos para fazer minha oração. Senhor, muito obrigada por esse presente maravilhoso.
Porque um dia o Senhor mandou o seu próprio filho para morrer na cruz, no meu lugar. Eu que sou tão pecador, que às vezes faço tantas coisas que desagradam ao Senhor. Mas o Senhor mandou Jesus. Ele morreu, derramou o sangue dele, o sangue do verdadeiro Cordeiro, no meu lugar. E ele também ressuscitou, e esse é o meu melhor presente. Senhor, também peço que se alguém ainda não aceitou a Jesus como Salvador, possa orar assim: Senhor, vem morar no meu coração. Eu aceito o Senhor como meu único e verdadeiro Salvador. Me perdoa do meu pecado. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para me salvar. Em nome de Jesus, amém. E a gente está decorando um versículo que está lá em João 3,16. Ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E eu ainda tenho mais uma coisa para você. Você vai abrir a Bíblia, pode ser em Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, e tem a história de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. E você vai escolher a parte que você mais gostou dessa história e fazer um desenho bem lindo, combinado? Então é isso, crianças, até a próxima. Tchau! Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão, deixe pra lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão, deixe pra lá. Aleluia, lá, lá, aleluia, lá, lá, aleluia, lá, lá, aleluia, lá, lá, aleluia. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho, cante pra lá. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar. Aleluia, lá, lá, aleluia, lá, lá, aleluia, lá, lá, aleluia, lá, lá, aleluia. Faça uma cocinha no amigo mais perto, faça uma cocinha, cante pra lá. Faça uma cocinha no amigo mais perto, faça uma cocinha pra cantar. Aleluia, lá, aleluia, lá, aleluia, lá, aleluia, lá, aleluia. Cristo é meu amigo que está mais perto. Cristo é meu amigo, cante tralala. Cristo é meu amigo que está mais perto. Cristo é meu amigo pra cantar. Aleluia, lá, lá, aleluia, lá, aleluia, lá, aleluia, lá, Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou.
minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós vamos ler a palavra de Deus para estudá-la na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os 3 primeiros versos que dizem o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Essa é a palavra do Senhor. A verdade é que essa argumentação de Paulo segue até o versículo de número 59. Paulo encadeia aqui uma corrente de ideias argumentativas sobre fundamentos da nossa fé. E esse fundamento está na obra de Cristo, especialmente na sua morte e ressurreição. Irmãos, nesses dias nós temos consumido muita informação. É muita notícia chegando a todo instante, pelo celular, pela televisão, pelo noticiário local, nacional, internacional. Nós temos consumido mais informação do que há muito tempo fazemos. Nós estamos atentos aos números por conta da pandemia do Covid-19 que tem se alastrado pelo mundo todo e chegou também à nossa cidade. Nós estamos de olho no número de casos confirmados de contaminação, estamos olhando as notícias do número de mortos, estamos olhando as informações sobre a possibilidade do fim da quarentena, do avanço da quarentena, das vacinas que estão sendo testadas, daquelas que estão tendo bons resultados. Nós estamos consumindo muitas notícias o tempo todo e nem sempre são notícias que nos despertam ânimo. Mas a melhor notícia de todas veio de um túmulo. Sim, a melhor notícia do mundo veio de um túmulo e de um túmulo vazio.
E no meio de tanta informação que nós temos recebido nesses dias, eu quero te noticiar, te notificar sobre a melhor notícia de todos os tempos. O túmulo de Jesus Cristo está vazio, e esse é o fundamento da igreja, da nossa identidade e da nossa esperança. Na ressurreição de Cristo, a morte foi convocada a prestar contas e morreu. Cristo retirou o seu aguilhão. Cristo mata a morte na sua ressurreição, dando vida a uma igreja nascente, dando vida a filhos e filhas adotados em amor. Há pelo menos 3 fundamentos que nós precisamos nos valer dele com todas as nossas perspectivas, com todas as nossas forças, nessa verdade de Paulo aqui. Nesses quase 60 versos, Paulo está inspirado pelo Espírito Santo, fundamentando a nossa fé e a nossa visão de mundo. E eu convido você a prestar atenção nelas. A primeira delas diz respeito a um fundamento passado. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Paulo então diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo está mostrando a veracidade histórica da ressurreição de Cristo, e que isso importa para a fé cristã. É parte histórica. Pessoas viram como testemunhas oculares Cristo Jesus ressurreto. E num tempo como esse, este fato das testemunhas oculares sendo mencionadas num documento oficial como esse, é de máxima importância para a nossa fé. Paulo diz que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, e nós precisamos nos apegar a isso com toda a nossa perspectiva, com todo o nosso pensamento. É fundamento para o nosso pensamento e para a nossa teologia o fato de que Cristo historicamente ressurgiu dos mortos, ressuscitando de entre os mortos. Ateus, agnósticos, maometanos e tantos outros podem nesse momento questionar a veracidade da ressurreição de Cristo. Houve quem disse contemporaneamente a Paulo que o corpo foi roubado, que ele sequer chegou a morrer, que ele apenas sofreu um desmaio, e tantas outras notícias foram espalhadas, caluniosas naquele tempo. Mas elas foram todas sufocadas e derrubadas pelas testemunhas do Cristo vivo e aparente, como também ao apóstolo Paulo. E nós precisamos nos apegar a isso. Cristo se encarnou historicamente, morreu historicamente e também o fez ao ressurgir historicamente. O segundo fundamento que temos aqui é com relação ao presente, porque a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Se temos a importância passada do fundamento histórico, agora temos a importância presente do fundamento de fé. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa crença, da nossa teologia e da nossa fé. O texto nos diz, no versículo 12 em diante: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Há pessoas dizendo que isso não é possível, então como é que tem gente pregando que Cristo ressurgiu? Então, Paulo continua o seu argumento dizendo: se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de todo cristão, e nós permanecemos nos nossos pecados.
Paulo questiona aquilo que está se tornando recorrente nos seus dias, quando questionavam sobre a ressurreição de Cristo. Mas ele mesmo então toma a palavra dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um só homem, por um homem apenas também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse é um fundamento da nossa fé. Se nós não entendermos a ressurreição de Cristo como um fato, é vã a nossa fé. Porque a sua ressurreição conclui a obra de vitória contra o pecado. Na morte de Cristo, o pecado foi convocado e na sua ressurreição ele foi definitivamente derrotado na figura da morte. Mas em terceiro lugar, há um último fundamento na ressurreição de Cristo, o fundamento da nossa esperança. Os versículos 51 em diante dizem o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo Jesus, que ressurgiu de entre os mortos, ressuscitou e venceu a morte. E esse é o fundamento da nossa esperança, porque este fato não apenas faz com que a nossa fé não seja vã, mas nos dá uma fé que aponta para o futuro da nossa perspectiva e da nossa vida com Deus. De que nós também seremos ressuscitados de entre os mortos, de que a nossa mortalidade será confrontada com a imortalidade e perderá com a vitória do que é eterno. E nós estamos inclusos nesse plano de coisas eternas, de uma realidade nova e para sempre. Na ressurreição de Cristo, nós somos convidados a celebrarmos a vida eterna que Ele promete a nós. Todos nós seremos transformados na ressurreição. Ou, para aquilo que a ressurreição aponta, o corpo glorificado. Todos seremos transformados em glória. Ó irmãos, nesse domingo de ressurreição, nós celebramos o bendito nome de Cristo. Esse Cristo que ressurgiu dentre os mortos, e seu túmulo está vazio, berço da igreja, pedra de esquina, aquela pedra removida do fundamento da nossa esperança, porque Cristo ressurgiu dos mortos, nos dando essa perspectiva de vida, essa fé. Num dia onde falamos tanto sobre a morte, nós precisamos ser encorajados pela ressurreição. Em dias em que a morte está sendo a primeira personagem do noticiário, nós precisamos lembrar da ressurreição do nosso Senhor, porque na sua ressurreição, não apenas Ele, mas nós todos somos esperançados, nós todos somos animados a crer na ressurreição de nossos próprios corpos, de vida eterna, de vida abundante, de vida com Deus, de vida celeste. O texto ainda conclui dizendo, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. Eu quero falar para a igreja hoje, para aqueles que nos escutam, o seu trabalho, crendo em Cristo, não será vão. A sua esperança depositada em Cristo não será envergonhada, não será tida no vazio. Nós esperamos em Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E hoje eu convido você a glorificar a Deus, a se animar com a melhor notícia de todas. Cristo ressurgiu de entre os mortos, ressuscitou, matou a morte, tirou o seu aguilhão, venceu o pecado, tomou o nosso lugar na punição, para que tenhamos vida e vida abundante, vida eterna com Deus. Hoje é dia de boas notícias. Eu convido e desafio você a orar nesse momento, agradecendo a santa vida de Cristo, a sua providência de encarnação, morte e ressurreição. Nessa ressurreição nós temos esperança e esperamos o melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Bendito Deus, nessa noite nós glorificamos o bendito nome de Cristo, o excelso nome do nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tendo encarnado, morrido, sido sepultado e ressuscitado de entre os mortos, para ser glorificado e nos perdoar de todos os nossos pecados, nos garantindo vida eterna e ressurreição da morte. No nome dele que falamos contigo e pedimos a tua bênção. Que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a sua vida e a vida do seu lar, hoje e para sempre, para além da ressurreição. Amém. Que Deus te abençoe, dando uma semana de paz e de alegria depois dessas boas notícias. Sua vida de forma espontânea, ele